Bem-vindos à Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Rosário Farmhouse, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Muito obrigada desde já por ter aceitado este convite para esta entrevista. Muitos dos refugiados vindos da Ucrânia são crianças. Como é que se garante a sua proteção e a sua integração plena em Portugal? Boa tarde, é um gosto estar aqui convosco. A forma de proteger as crianças, a melhor forma de protegermos as crianças deslocadas da Ucrânia é através de uma grande articulação entre as várias entidades e também de uma grande atenção por parte da sociedade de acolhimento. Os portugueses têm demonstrado uma generosidade fantástica, que é muito impressionante para toda a comunidade ucraniana que já nos conhecem, que já cá estão há muitos anos, mas para os que estão a chegar ficam muito impressionados com a nossa forma de acolher, sentem-se muito bem acolhidos, mas também é importante estarmos alerta para situações que possam parecer menos claras, principalmente quando estamos a falar de crianças que podem estar acompanhadas com alguns adultos que não os seus familiares e que é preciso haver uma formalização dessa relação para se garantir que a criança está a ser protegida. Portanto, diria articulação entre Estados-membros e neste momento há orientações dos vários Estados, desde os fronteiriços até aos de acolhimento, para tudo o que sejam crianças com menos de 18 anos, crianças são sempre até aos 18 anos, que tenham um registro à saída da Ucrânia e à entrada dos Estados-membros e para se saber minimamente o percurso destas crianças, para podermos garantir que quando a guerra acabar, que possam reunir-se com a sua família. De uma maneira geral, as crianças que estão a chegar a Portugal estão a chegar com as suas mães ou com as suas avós ou com outras familiares próximas, mas também vamos tendo algumas a chegar com vizinhas ou a chegar com outros adultos de referência que já conheciam e que já tinham estado em Portugal e que são referência para elas. Para garantir que os seus direitos são totalmente protegidos, assegurados, convém, desde logo, pedirem a proteção temporária aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, para terem número de segurança social, de saúde, de identificação fiscal, mas também para que o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, num primeiro contacto com a criança e com o adulto, possa aferir da relação que existe entre a criança e o adulto e depois o Ministério Público irá formalizar essa relação, caso não sejam familiares, não sejam os pais ou quem tenha a guarda de facto ou que não tenha o representante legal. E, portanto, este olhar atento da comunidade, de uma comunidade que se quer protetora, que somos todos, que cabe a cada um de nós, é muito importante e só assim é que vamos proteger todas as crianças. Essa questão que falou dos adultos, portanto, crianças que podem vir com adultos, mas que não sejam seus familiares, também se coloca ainda mais porque há muitas pessoas que vêm sem os seus documentos, não é? É verdade. Até aqui em Portugal não temos ainda números muito grandes de pessoas indocumentadas ou de crianças indocumentadas, não há números ainda muito significativos, mas sem dúvida que o não terem documentos é uma maior fragilidade ainda para as crianças ou para qualquer adulto. E a verdade é que numa situação de desespero como esta, de uma guerra inesperada, que força a que a pessoa tenha que partir e que força a que se tenham que tomar decisões tão difíceis neste contacto com a comunidade nós temos desde mães que optam por sair com os seus filhos, mas mães que optam por entregar os seus filhos a alguém conhecido porque têm outros filhos ou têm avós já muito idosos e essa decisão é de uma dor tremenda. E muitas vezes, nas circunstâncias em que saem, porque há situações que saem mesmo debaixo de ataques e, portanto, nem sempre é possível terem os documentos e, por isso, os Estados fronteiriços estão a ter esta preocupação de tentar identificar esses casos para os proteger mais. E, por isso, este contacto com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras é tão importante para podermos garantir que os seus direitos serão assegurados e, como disse, esta articulação entre Estados que está a acontecer é muito importante para salvaguardar estas crianças. E quantas crianças da Ucrânia já chegaram desde o início da guerra? Cerca de 6.000 crianças entraram em Portugal, de uma maneira geral, todas elas com referências ainda, ou vindas com familiares, ou com adultos de referência, mas com autorizações, com documentos das mães a delegar naquele adulto, e, portanto, ainda não temos números conhecidos de crianças completamente isoladas que não tenham vindo com nenhuma referência, ou temos muito poucos números. Temos alguns, mas são muito residuais e
e até agora estão a ser acompanhados. Por isso esta importância de estarmos todos atentos, porque muitas vezes, como a forma de entrada em Portugal é diversa, de avião, de autocarro, de carrinha, de carro, está a ser das mais diferentes maneiras, é importante que enquanto sociedade estejamos atentos para ajudar. E esta generosidade dos portugueses, que é tão reconhecida, também é de uma enorme responsabilidade. E aqui um apelo a quem está nas equipas de resgate, os portugueses e as portuguesas que se estão a unir para ir à Polónia, à Roménia, à Moldávia, a outros países, buscar pessoas, muitos deles vão buscar pessoas que não conhecem, este cuidado de garantir que as pessoas trazem os seus documentos, que as crianças vêm devidamente identificadas e que vêm com algum adulto que é referência para elas, para evitar que, sem querer, se separem as crianças daquilo que são as suas referências. E, portanto, em contexto de guerra, há uma enorme probabilidade de também haver equipas organizadas de tráfico de pessoas, de tráfico de crianças e até de circunstâncias várias que separam indesejavelmente as famílias, e é muito importante haver este registro para um dia se poderem voltar a encontrar, que é isso que todos queremos, é que possam todas as crianças terem direito a estar com a sua família. As comissões de proteção de crianças e jovens já foram chamadas a intervir em situações que envolvem estas crianças vindas da Ucrânia? Sim, temos várias comissões. As comissões, como são compostas pela própria comunidade, temos desde comissões que estão ligadas também, ou têm conhecimento profundo de equipas que estão a ir lá para trazer pessoas, e, portanto, antecipadamente têm esta informação, a comissões que, chegando as pessoas e havendo crianças, são sempre chamadas para ajudar a este olhar atento e para poderem melhor proteger. Independentemente da situação, indiciar algum risco para a criança? É sempre articulado com o Ministério Público e, no caso de eventual desconfiança de tráfico, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também. Mas as comissões têm sido chamadas pelos municípios, porque desde logo também têm representantes dos municípios e todas estas caravanas que têm estado a chegar, que já partiram, mas que agora já estão a chegar a Portugal, dos vários municípios, têm tido este cuidado sempre de chamar a comissão para ajudar a olhar para aquelas crianças e para ficar atento àquilo que possa ser a situação de cada criança. Mas, como disse, até aqui, de uma maneira geral, têm vindo crianças com familiares ou com adultos de referência devidamente identificados, ou quando não vêm, tem havido esta preocupação de proteger, de acolher as crianças para depois se decidir melhor, em conjunto com uma série de circunstâncias das crianças e com as próprias crianças, se assim tiverem maturidade, para depois poder desenhar a sua vida futura. Mas estão muito atentas e estão muito no terreno a conhecer estes casos, sim. Falou de casos muito residuais, portanto, crianças que não vêm nem com os familiares nem com pessoas referenciadas, mas pode dizer-nos quantas crianças poderemos estar a falar que tenham vindo não acompanhadas e que possam ter criado aqui alguma situação de uma maior preocupação relativamente a essa ameaça de que falou de eventuais situações de tráfico de crianças. Na verdade, os números são mesmo muito, muito, muito residuais, ou seja, houve uma preocupação com duas crianças jovens com 17 anos no norte, mas que entretanto está salvaguardada. Houve também alguma preocupação com outras mais a sul, ou seja, são tão pontuais, 2, 3, uma. Não estamos ainda a falar de números significativos, mas também, por isso este alerta, porque a verdade é que, eventualmente, e esperemos que não seja o caso, mas aquelas que possam estar numa situação mais frágil nem sempre são visíveis, estão mais invisíveis, porque não se dirigem aos serviços. E por isso este alerta da comunidade toda, de cada um de nós, para estarmos atentos e para podermos proteger, estando atento, sem termos que estar a intrometer-nos demasiado na vida das pessoas, até porque, como sabemos, vêm de um contexto muito difícil, e uma das coisas mais interessantes que a comunidade tem comentado é que, de facto, estão fascinados com esta forma de serem acolhidos em Portugal, mas nós somos bastante intensos e, portanto, eles culturalmente são um bocadinho mais recatados e nós temos que gerir um bocadinho a nossa intensidade. Temos imensa tendência a abraçar quem vemos e não é tão comum, não é? E, portanto, é um bocado assustador. De repente a pessoa está-se a sentir abraçada por alguém que não conhece. E nós, porque estamos solidários com a situação,
temos imensa tendência de cada vez que entra alguém que achamos que vem de uma situação de contexto de guerra e porque estamos fragilizados, e isso é muito bom, isso é a nossa marca enquanto povo, e portanto eu também não estou aqui a criticar o povo, estou só a dizer que neste encontro cultural que às vezes assustamos. Eu tenho tido contato com alguns jovens ucranianos que estão a entrar para as escolas e eles sentem-se muito intimidados com a atenção excessiva à volta deles, desde terem turmas do primeiro ciclo à volta deles a dizer olá e a quererem falar todos com eles. Eles ficam um bocadinho assustados com esta intensidade da nossa parte de queremos tanto ajudar. E, portanto, obviamente é fantástico, podemos ajudar com um respeito imenso pelo seu tempo e pelo seu espaço para que eles se sintam mesmo a ser integrados e não a sentir que estão a ser invadidos também num ambiente que não lhes dá privacidade. É só este cuidado. Também aproveitar para o cuidado da publicação de imagens destas pessoas, e principalmente quando falamos de crianças. Vou vendo, e eu não sou muito dada às redes sociais, mas vou vendo muitas vezes fotografias de pessoas a partilharem fotos com crianças que chegaram. Nós fazíamos aqui um apelo a proteger a identidade destas crianças e, portanto, a evitar estar a expô-las a situações destas. Podem ficar no âmbito da sua vida privada, do seu grupo de amigos restritos, mas não aberto a qualquer pessoa, e qualquer pessoa possa aceder a estas imagens. E, portanto, também fica aqui este desafio de encontrarmos este equilíbrio, de acolhermos, mas respeitarmos o espaço, o tempo, a privacidade de cada um. Ainda sobre a questão do tráfico humano, a Alta Comissária para as Migrações disse à Renascença que já há indícios que podem apontar para situações destas em Portugal. De quantas crianças poderemos estar a falar? O que é que já se sabe sobre este tema? Pois, em relação a essa matéria, não tenho dados mesmo. De facto, é uma matéria de uma enorme delicadeza e que os números não são acessíveis, pelo menos a Comissão Nacional não tem dados concretos em relação a isso. Temos um grupo multidisciplinar que reúne a Garantia para a Infância, a Segurança Social, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o ACM, a Comissão Nacional e a PGR, com esta capacidade de olharmos atentamente a todas as crianças que chegam e, naturalmente, com o apoio das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que estão no terreno, para garantirmos que estão a ser protegidas. Depois há alguns movimentos que vão sendo mais acompanhados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou pelo ACM, mas que estão nessa esfera e que, enquanto Comissão Nacional, não tenho conhecimento em concreto desses casos, mas que esta articulação de proteger sim, mas depois o que é crime vai para outra esfera e tem que ser seguido nessa área e por isso não estou dentro desses dados, não. Falou desse grupo, não é? Desse grupo de trabalho que junta essas entidades. O que é que tem resultado em concreto desses encontros e quantos encontros é que já tiveram, portanto, com representantes da Segurança Social, do Ministério Público, etc. Nós estamos a ter reuniões quase diárias, além de termos um grupo no WhatsApp constante, mas foi criada pela Garantia da Infância uma linha de apoio às crianças deslocadas da Ucrânia, que eu posso aproveitar para divulgar o número, que é o 300 511 490, 300 511 490, que tenta clarificar todas as dúvidas que qualquer pessoa tenha em relação às crianças deslocadas da Ucrânia, desde pessoas que querem acolher crianças e devem fazê-lo através da plataforma portugalforukraine.gov.pt, que é a plataforma do Estado que irá ficar com a informação das famílias dispostas a acolher crianças, que fará uma entrevista muito breve e uma reunião muito rápida, no sentido de poderem ser famílias de acolhimento destas crianças, mas que deve ser feita através desta plataforma, para que depois exista um acompanhamento destas crianças que serão entregues a estas famílias. E, portanto, portugalforukraine.gov.pt ou a linha de apoio gerida pela Garantia da Infância, 300 511 490, que ajuda, são duas ferramentas conjuntas, onde estamos todos, para ajudar a articular. A nossa relação é tão próxima e tão diária que a todo momento estamos a receber informação, e seja pelo WhatsApp, seja por reuniões virtuais, até porque alguns colegas estão no Porto, portanto temos nos encontrado utilizando as potencialidades do digital e estamos mesmo a trabalhar de forma articulada. Isso
tem sido muito, muito bom, porque acho que tem sido muito rápida a resposta. A verdade é que depois estamos perante fenómenos que, como eu dizia, se podem tornar invisíveis, por isso este apelo a que cada um esteja atento, porque enquanto organizações, e se chegarem às organizações, estamos todos articulados e podemos garantir uma proteção, mas como eu dizia, esta generosidade portuguesa de toda a gente querer acolher, e há uma enorme procura para acolherem crianças vindas da Ucrânia, são quase 2.000 as que estão na plataforma e através da linha de apoio a crianças deslocadas da Ucrânia, as famílias que se estão a oferecer, fora milhares de famílias que se ofereceram aos municípios, que se ofereceram a grupos de amigos, que se ofereceram a toda a gente, portanto são muitas, mas que não deixem de formalizar aquilo que é o seu acolhimento, porque tenho absoluta certeza que a maior parte, 99,9%, são famílias bem intencionadas e que querem acolher uma criança, mas para melhor proteção da família, mas essencialmente da criança, devem-no fazer pelas vias formais e não porque alguém, até porque já fomos alertados que existem burlas e há famílias a serem burladas de pessoas a dizer eu vou lá e vou trazer, tenho que me adiantar dinheiro para o transporte, e pessoas a pagarem dinheiro para transportar crianças órfãs da Ucrânia. Isso não é verdade, não pode ser verdade, portanto não paguem a ninguém que diz que vai buscar crianças órfãs da Ucrânia. Neste momento há instruções dos Estados fronteiriços, como já referi, a não deixar sair crianças, muito menos crianças órfãs, e portanto quem quer que seja que esteja a dizer que consegue ir buscar uma criança por X dinheiro está a mentir e está a enganar. Por isso fica também aqui este apelo de um cuidado especial e tentarem ir pelas vias formais para garantir que, caso venham crianças que de facto estavam em casas de acolhimento, em orfanatos, será sempre via Estados. A vinda de crianças desses grupos, como sabemos, houve orfanatos ou casas de acolhimento, mas na Ucrânia ainda estamos orfanato é a palavra que eles usam, que foram destruídos e que foram deslocalizados para a Polónia, para a Roménia ou para a Moldávia, que estão a acolhê-los, mas há eventualmente a possibilidade destes Estados, se houver outros casos, de pedirem a outros Estados para acolher. Mas é sempre via Estados. E isso já aconteceu com Portugal? Ainda não, mas estão a ser feitos vários contactos nesse eventual sentido, ainda não está nada operacionalizado, até porque, por enquanto, os Estados fronteiriços estão a dizer que ainda têm capacidade para ficar com as crianças lá, e o grande desejo, e eu acho que é o desejo de todos nós, é que a guerra acabe e que estas crianças possam voltar para o seu país, porque ninguém partiu sem querer voltar. Todas as crianças e todos os ucranianos que estão aqui em Portugal, que vieram agora nesta fase vítimas desta operação militar, deste conflito armado, todos, sem exceção, querem voltar. Claro que a vida irá dizer e irá ditar quando será e como será, e cada dia é um dia, mas ainda não se ouviu de ninguém dizer que vim para cá para ficar para sempre. Não, eles querem muito voltar e querem voltar muito depressa. Estão sempre a dizer, não, eu daqui a um mês já vou voltar. O contacto deles é muito nesta linha. Eu estou quase a voltar, vai acabar e eu vou voltar. E, portanto, os Estados fronteiriços, obviamente, que enquanto puderem, tiverem capacidade, também nesta expectativa que a guerra vai terminar e que podem regressar, não vão deslocalizar para tão longe como Portugal, a não ser que sejam famílias, como está a acontecer, comunidades que já tinham cá familiares ou que já conheciam, porque os outros preferencialmente querem ficar ali perto. A verdade é esta. Os que vieram para Portugal até agora ouviram falar de Portugal, ou têm cá família, ou já conhecem outro ucraniano que cá vive, a ter que escolhem países mais perto porque têm esta expectativa de voltar para o seu país e não vão escolher o mais longe de todos, que é o que está mais ao ocidente. Pondo ainda a tónica nas famílias que se disponibilizaram para acolher crianças, como é que se faz a escolha destas famílias, também para que as pessoas possam estar a par do processo e perceber que de facto o processo é fidedigno? Na verdade tem que haver uma aferição, primeiro, da motivação, porque é que acolhem, da disponibilidade. Eu acho que há um bocadinho esta ideia, e nós aí temos que gerir todos nós, esta capacidade de acolher sem saber por quanto tempo, porque pode ser por pouco, mas pode ser por muito, e quando se acolhe uma criança tem que se ter esta capacidade de pensar que pode ser por muitos meses e ter essa disponibilidade económica, de espaço, de tempo, porque estamos a falar de uma criança que não fala a nossa língua e portanto exige
um cuidado muito maior, e estamos a falar de crianças que vêm de uma zona de guerra, que têm traumas de guerra, muitas delas, que são sensíveis a uma série de sons que para nós não nos dizem nada, ou de imagens que a nós não nos dizem, como seja, por exemplo, em alguns concelhos, a sirene dos bombeiros que toca ao meio-dia. Sei que em alguns concelhos isso acontece, porque no meu concelho acontece, e que de imediato cria reações de pânico em crianças ou em adultos. Eu tive uma experiência há uns anos numa praia, num concelho onde ao meio-dia, e era com crianças ucranianas também, vindas da zona de guerra, em 2015 e 16 e 17, e que ao meio-dia tocou a sirene dos bombeiros e as crianças que pegaram nas toalhas para fugir. E, portanto, são crianças que vêm de um contexto muito complicado, que se vê um avião passar abaixo, se atiram para o chão ou se escondem, e por isso quem acolhe tem que perceber, tem que ter esta disponibilidade e este equilíbrio, por um lado, de tempo, de espaço, de condições económicas, ainda que depois, no caso das famílias de acolhimento, possa vir a ter algum apoio. A questão é toda uma exigência muito grande, e tem que ter essa capacidade, e tem que pensar que pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, mas que vai ter que devolver também essa capacidade. Eu costumo dizer que o coração tem que ser elástico, porque vai ter que encolher outra vez, e portanto a probabilidade, primeiro, que há também este mito, eu posso ficar com ela e depois se ela não tiver paz eu vou adotá-la. Não. À partida, durante anos de guerra, os Estados internacionalmente proíbem adoções internacionais precisamente para evitar que possam existir adoções de crianças que têm família e que foram separadas por causa da guerra. E, portanto, a adoção não é por esta via, são planos totalmente diferentes, e acolher é um ato fantástico de generosidade, mas também um ato de grande responsabilidade. Portanto, nestas entrevistas, nestas visitas às famílias que querem acolher crianças, motivação, disponibilidade de tempo, disponibilidade afetiva, emocional, disponibilidade económica, também alguma, com certeza, de estabilidade do ponto de vista da situação profissional da família, do ponto de vista da estabilidade familiar. Pois se é uma família que está em constante conflito interno, colocar uma criança que vem de um contexto difícil não é de todo desejável. Portanto, obviamente que isto tem que ser assegurado, e por isso é que pedimos que estes acolhimentos sejam via formal, para se garantir que há mínimos. O processo para o caso de crianças ucranianas deslocadas, ou crianças deslocadas da Ucrânia, porque temos cá muitas crianças ucranianas que não têm nada a ver com a guerra, porque já cá nasceram. Portanto, o processo para as crianças deslocadas da Ucrânia é um processo muito mais célere, e é um processo que quer, de facto, criar condições, porque reconhecemos que ficarem numa família é muito melhor do que estar numa casa de acolhimento, porque está provado internacionalmente que as famílias de acolhimento têm um papel que tem efeitos concretos no crescimento integral da criança, embora as nossas casas de acolhimento sejam casas de acolhimento com condições muitíssimo boas e com toda a pedagogia possível, mas é muito diferente ter uma casa com 20 crianças, mesmo que sejam com 10, ou ter uma criança que está inserida numa família, tem uma série de pessoas à sua volta a olhar para ela e a dar toda a atenção. E, portanto, o processo é célere, mas tem que garantir alguns mínimos, como eu referi. Estes são alguns deles, mas depois já estão a existir, e também vale a pena divulgar, vão existir sessões de esclarecimento para estas famílias. Todas as que se inscreveram no Portugal for Ukraine vão ter sessões de esclarecimento para explicar tudo isto que eu aqui disse de forma ainda mais completa, pela Segurança Social e pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que irão depois fazer estes processos de integração das crianças nas famílias e de acompanhamento destas crianças nas famílias. Portanto, temos aqui uma situação de emergência de guerra e, portanto, a doutora Rosário Farmhouse disse, portanto, o processo para estas crianças é mais célere, mas realmente isto, no fundo, acaba aqui por nos fazer avançar um bocadinho nesta entrevista para aquilo que nós queríamos também perguntar, que tinha a ver com o elevado grau de acolhimento em residência, em instituição de crianças que são retiradas às famílias por situações de perigo. Portanto, em Portugal esse número tem vindo a ser reduzido, portanto já está, enfim, é próximo dos 7.000, mas
continua a ser um número bastante elevado, sobretudo proporcionalmente, portanto, muito mais crianças são acolhidas em residência do que em família, mais de 90%, e Portugal continua a ser apontado como um mau exemplo por ter crianças em perigo em residências. Qual é que é a solução para esta situação? Eu acho que a solução passa mesmo pelas famílias de acolhimento, que estão a fazer o seu caminho. E, de facto, este acontecimento inesperado e que ninguém desejava que surgisse, de agora haver tanta disponibilidade de famílias para acolher crianças deslocadas da Ucrânia, pode ser que seja uma porta para que estas famílias, que não acolhendo crianças deslocadas da Ucrânia, depois tenham disponibilidade para acolher crianças em situação de perigo e evitar que elas possam ir para as casas de acolhimento. O que acontece é que tem havido e tem vindo a aumentar o número do acolhimento familiar, ainda é muito residual, é verdade, queremos que aumente. Na zona da Grande Lisboa está um pouco mais desenvolvido, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem vindo a desenvolver uma série de ferramentas e de acompanhamento e já tem bastantes crianças em acolhimento familiar, creio que cerca de uma centena pelo menos, e estão mais disponíveis também. Mas o número de famílias que se oferecem para acolhimento familiar não é tão grande como este aqui, que estamos a falar das 2.000, que devem ser muitas mais, porque há muitas que se ofereceram diretamente para os municípios. E, portanto, se calhar este movimento que veio chamar a atenção para esta causa concreta pode ser que ajude a que mais famílias também queiram ser famílias de acolhimento, sem ser de crianças deslocadas da Ucrânia, mas ser de crianças que residem em Portugal e que estão numa situação de perigo. E eu acho que pode ser potenciador. É verdade que as crianças, como eu já referi, em acolhimento familiar é o mais desejável, é o que todos queremos, mas o número de famílias a oferecerem-se não tem sido assim tão grande, embora muitas se ofereçam de início, depois quando começam a perceber a exigência que também é, outras desistem. Pode ser que agora, com este movimento também em volta das crianças deslocadas da Ucrânia, possa outro acolhimento familiar ganhar também fôlego e podermos inverter esta tendência de ainda serem mais as crianças em perigo e com medida de colocação em acolhimento residencial do que em acolhimento familiar. Atualmente, qual é a preponderância que a saúde mental tem nas sinalizações às comissões de proteção? É de facto muito significativa. A maior parte das crianças que estão em situação de perigo e que são comunicadas às CPCJs, há sempre qualquer problema associado à saúde mental dos seus cuidadores, pais ou cuidadores, ou até da própria criança. Muitas vezes também temos crianças que se calhar por uma infância já tão complicada, que chegam a uma determinada idade e que elas próprias também já apresentam problemas de saúde mental. Portanto, a saúde mental é sem dúvida um aspecto relevante naquilo que são as situações de perigo. Não são todas, obviamente, mas muitas situações de perigo estão associadas a problemas de saúde mental dos seus pais ou de quem tem a guarda de facto ou representantes legais das crianças. Em relação às crianças, estão a começar agora, há um investimento em equipas multidisciplinares de saúde mental já a começar a surgir por todo o país, porque de facto havia uma enorme falta de pedopsiquiatras em Portugal. Agora temos equipas que estão a tentar exercer aqui um trabalho também na prevenção para ajudar quer as crianças, mas também as famílias a encontrarem preventivamente equilíbrios para evitar que fiquem numa situação mais débil e que os possa colocar em eventuais situações de perigo. Que trabalho têm desenvolvido com a Comissão Independente que estuda os abusos sexuais ocorridos na Igreja e também com as comissões criadas em cada uma das dioceses de Portugal? Estou a falar da Comissão Nacional de Proteção. A Comissão Nacional tem tido um contacto próximo com a Comissão Independente. Já fizemos algumas reuniões. Temos tido algum contacto próximo no sentido de todas as crianças, o que mais queremos é que todas sejam protegidas e, portanto, independentemente de quem pode ou não praticar abusos sexuais às crianças, queremos é que elas sejam protegidas e, portanto, temos estado numa relação próxima de cooperação, embora às comissões de proteção chega quando são os pais ou cuidadores que os põem em perigo ou quando os pais ou cuidadores não estão a proteger. Portanto, às comissões de proteção de crianças e jovens não chegam necessariamente crianças vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica, geralmente vão para o Ministério Público e não tanto para as crianças
que chegam às comissões. Ainda assim, acho que é muito importante dar a conhecer o que já existe para que possam ser denunciadas e evitar que outras crianças sejam vítimas. E creio que há um papel que está a ser desempenhado por esta comissão e que deve continuar a ser desempenhado no sentido de maior proteção das crianças e dos jovens e também separar o trigo do joio, não é? Porque depois, de repente, é verdade que existem pessoas em todo o lado, em todas as profissões, em todas as vocações que fazem coisas muito boas e coisas muito más. Há que separar o trigo do joio e quanto mais falarmos das coisas abertamente e pudermos atuar, mais facilmente separamos e não generalizamos e nem criamos estigma de que todas as pessoas que têm determinada profissão ou vocação estão associadas a comportamentos assim. E por isso eu acho que a existência de uma comissão que possibilite juntar esta informação e depois atuar, não é só ficar com a informação, mas depois atuar, acho que faz todo o sentido. Qual é a principal prioridade da Comissão Nacional para os próximos anos? Nós continuamos sempre com esta enorme preocupação, não só na promoção dos direitos, mas também na proteção das crianças e jovens e, acima de tudo, nesta sensibilização da sociedade em geral para a importância das crianças. O país que seremos se deve à forma como tratamos as nossas crianças e, portanto, desde logo na família, na comunidade, na vizinhança, nas escolas, nas várias entidades e ao nível do Estado. E por isso esta aposta na criança e colocar a criança no centro é a nossa grande preocupação, é chamar a atenção para os direitos das crianças e garantir que nenhuma criança se torne invisível e que temos mecanismos de percepção de que as crianças vítimas de maus tratos chegam até às comissões de proteção, seja com formação na primeira linha, a todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude, aos professores, à polícia, na área da saúde, nas variadíssimas áreas, para que estejam atentos aos sinais, mas também esta passagem de informação de que cada um de nós pode fazer a diferença na vida das crianças, comunicando situações de perigo. Muitas vezes há um bocado a ideia de se comunico, estou a pôr em causa a família, mas não há nada pior do que ouvirmos crianças a dizerem-nos acontecia-me isto e toda a gente via e ninguém fazia nada. Ou a minha tia sabia, a minha mãe até via que o meu pai me maltratava e não fez nada, ou a minha avó sabia porque eu dizia, e portanto, ou a vizinha do lado, ou o vizinho, um adulto de referência sabia e eu contei e ninguém quis saber. E portanto eu acho que temos que ter esta consciência cívica de que não podemos nem devemos ficar indiferentes, que comunicar uma situação de perigo é pensar naquela criança e no futuro que ela vai ter. E, portanto, a Comissão Nacional tem apostado muito nesta mensagem, quer na promoção dos direitos, e variedíssimos direitos, desde o direito à participação a outros direitos, e falo da participação porque às vezes não é tão conhecido, não é? Todos os outros direitos, obviamente, que já vamos trabalhando neles constantemente, mas também trabalhar nesta sensibilização para podermos proteger todas as crianças. Portanto, é uma função de um enorme desafio ser Presidente da Comissão Nacional. Terminaríamos, se calhar, perguntando como é que consegue conciliar essa função de Presidente da Comissão Nacional com a de Presidente da Assembleia Municipal, desde as eleições autárquicas, das últimas autárquicas, são dois desafios. E como é que faz para que não haja o risco de uma delas ficar para segundo plano? É de uma exigência extrema, uma exigência pessoal extrema, porque tive que abdicar da minha vida pessoal para poder chegar às duas, porque não quero prejudicar toda a Comissão Nacional e, portanto, acabo por fazer naquilo que era o horário da minha vida pessoal tudo o que posso para responder, quer à Assembleia, quer à Comissão Nacional, e, portanto, é de uma exigência extrema. É um compromisso que assumo e que faz com que tenha decidido que a minha vida pessoal vai ter que ficar para um outro plano, para uma outra vida daqui a uns tempos, porque neste momento o meu tempo, os meus dias estão muitíssimo preenchidos, mas tenho essa enorme preocupação de corresponder a estes dois desafios, sentindo que não, e quando aceitei o desafio
apurei primeiro se era compatível, porque não queria todo prejudicar a Comissão Nacional e portanto, acho que se pode conseguir fazer as duas coisas, mas com uma enorme abdicando do meu tempo pessoal, e é isso que estou a fazer. Muito obrigada. Obrigada eu.